Recomecemos. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. Jesus, Mateus, capítulo 9, versículo 16. Não conserves lembranças amargas, fala Emmanuel nesse texto. Viste o sonho desfeito, escutaste a resposta de fel, suportastes a decepção dos que mais amas, fracassaste no empreendimento, colheste abandono, padeceste desilusão. Entretanto, recomeçar é bênção na lei de Deus. A possibilidade da espiga ressurge na sementeira. A água feita vapor regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Torna o calor da primavera na primavera seguinte. Inflama-se o horizonte cada manhã com o fulgor do sol, reformando o valor do dia. Janeiro a janeiro, renova-se o ano, oferecendo novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a dizer: se quiseres, podes recomeçar. Diz, porém, o divino amigo, que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Desse modo, desfaz-te do imprestável, desvencilha-te do inútil, esquece os enganos que te assaltaram, deita fora as aflições improfícuas. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Esse texto realmente nos faz chamar a atenção para despertar para essa necessidade que nós temos na nossa vida. A gente para observar a nossa caminhada, a nossa jornada, não vamos nos preocupar com a jornada do irmão, a jornada do próximo. Vamos nos preocupar com a nossa jornada, a nossa caminhada. O que nós temos feito? O que nós estamos fazendo para nos melhorar, para aperfeiçoar a nossa fé, fortalecer a nossa fé? Porque ainda é tão vacilona, a gente ainda deixa tanto a desejar na nossa caminhada. Então, o que é recomeçar? É começar de novo, é reiniciar, é resetar, é restartar. Quando a gente está com o nosso computador carregado, pesado, a gente dá um clique, espera 5 minutos para ele carregar um arquivo. O que a gente tem que fazer? Limpar a memória dele, reiniciar o computador. Da mesma forma é a nossa alma, da mesma forma é a nossa vida. O que a gente precisa fazer? Fazer uma reviravolta, fazer uma limpeza dentro de nós, tirar esses pensamentos que não vão nos levar a nada, que a gente vive guardando no nosso dia a dia. O que é a lixeira espiritual? São exatamente esses sentimentos de amargura que a gente guarda, ressentimentos de rancor, ressentimentos de raiva, de ódio, de inveja, de desejos que não nos levam a nada. Então, tudo a gente tem que chegar um momento que a gente precisa parar e analisar o que nós estamos fazendo, como é que nós estamos levando a nossa vida. Então, não é produtivo pôr remendo de pano novo em vestido velho, pois vai-se vestido e fica o remendo. É um exemplo bem claro, fácil de entender. Jesus usava sempre as coisas mais simples para poder fazer com que o povo da época entendesse o que ele queria dizer. Olha, 2000 anos atrás, as pessoas tinham uma dificuldade de entender essas palavras simples que ele dizia. É tanto que tudo que ele ensinou no decorrer do tempo em que os apóstolos estavam com ele, ninguém entendeu nada do que ele falava. É tanto que fizeram com que ele fosse morto na cruz
acreditando que ele ia se revoltar contra o povo, ia acabar com o sofrimento do povo e muitas coisas mais. Pedro só foi entender o que ele queria dizer quando o galo cantou pela terceira vez. E tantos outros exemplos que ele deixou que só teve fortalecimento nele depois que Jesus partiu naquela época. Por quê? Ninguém entendeu. E essas mensagens, esses recados, vêm através dos tempos sendo repetidos, sendo ensinados, sendo ministrados por todas as religiões, mas nenhum de nós ainda conseguiu absorver com tanta força, com mais firmeza, com mais calor, tudo isso que nos é ensinado. Então, do mesmo modo, não podemos querer, do mesmo modo que não se pode colocar um pano, um remendo novo no pano velho, uma roupa velha, a gente também não pode querer andar com Jesus e continuar na prática do pecado, pois é impossível viver uma vida de cristandade, uma vida de santidade, permanecendo com as mesmas atitudes de quando não se tinha Jesus. Nós colocamos Jesus na nossa vida, nós colocamos Deus como nosso Pai maior, nós afirmamos que cremos, afirmamos que acreditamos no que Jesus falou, acreditamos no que os irmãos do mundo superior, do mundo espiritual superior, nos traz, nas mensagens que eles trazem para nós. Acreditamos em tudo isso. E não fazemos nada da maneira que deveria, que eles ensinam, que eles pedem. Quem de nós segue Jesus da maneira que ele me pediu, que ele pediu para cada um de nós? Ama teu próximo como a ti mesmo. Ama a Deus acima de qualquer coisa. Quem de nós faz isso do fundo do coração? Então, nós significa que nós continuamos sem entender com profundeza aquilo tudo que ele nos ensinou. E o que a gente tem que fazer? Se esforçar mais a cada dia, rever a cada dia a nossa atitude, rever a cada dia o que a gente pode fazer para se melhorar. A gente já repetiu isso tantas vezes, né? Mas por que a gente tem que estar sempre repetindo? Porque a gente recai, a gente sabe que tem que fazer isso. A gente sabe que precisa caminhar com Jesus do nosso lado, no nosso coração. Mas a gente continua tropeçando, não olha direito para o caminho, continua caindo basicamente nas mesmas falhas. As falhas do dia a dia, as incertezas, a falta de fé no amanhã, a falta de fé em Jesus, a falta de fé em nós mesmos. Olha, a gente tem dificuldade de acreditar até na gente. Será que eu sou capaz? E da mesma forma a gente faz isso no nível espiritual. A gente deixa de produzir porque tem medo. E o medo é o quê? É a fé frágil que está dentro de cada um de nós. É o homem velho que ainda continua incrustado ali, que ainda não despertou. Ainda continua preso dentro de cada um de nós. Então, com essas palavras, o que Jesus queria dizer? Queria dizer que corrigir os erros das crenças antigas com fragmentos ou parte dos seus ensinamentos não haveria a mudança necessária dentro da gente. Quer dizer, pegar só os pedacinhos do que ele ensinou para a gente mudar, não seria uma mudança real, não seria um recomeço real. Seria o mesmo que consertar uma roupa velha com um pano novo, né? A roupa velha ia romper e ia ficar o pano novo. Então, é preciso que essa mudança seja total e não só em pedacinho. Ah, hoje eu vou mudar só a minha forma de perdoar. Ou vou dar só meio perdão, ou vou só, no lugar de perdoar, não, vou pelo menos desculpar. Não perdoo, mas eu desculpo. É mais claro dessa forma. Eu não perdoo, mas eu desculpo. Então, estão usando um ensinamento, usando metade dele. E não é isso. A mudança, ela só vai ter sentido quando ela realmente for total. E quando é que essa mudança vai ser total? Quando o meu coração estiver realmente limpo, estiver realmente puro. E para isso eu preciso fazer o quê? Trabalhar.
trabalhar no bem, repetir o que os ensinamentos de Jesus, ler novamente, analisar, porque não adianta eu só ler e decorar. Olha que coisa mais bela que tem para a gente ver a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. E o que eu estou fazendo para ser esse instrumento de paz? A gente lê aquela oração com tanta clareza, com tanta, tão bela, né? A gente até vibra a voz, até o som sai de forma poética e na hora da gente agir. Mas é isso, pessoal, que a gente tem que fazer. Observar o que a gente está realmente fazendo, né? Porque a gente fala, fala, fala e fala novamente, e a gente faz o que no fundo do nosso coração? Né? Qual o nosso esforço para mudar tudo isso? Então, essa mudança se faz necessária de forma total dentro de cada um de nós. É a renovação do espírito que se dá pela modificação das ideias, modificação dos nossos pensamentos, da nossa forma de ver a humanidade, de ver o próximo, de ver a natureza, e nós ainda ficamos atrás de tudo isso, né? É a substituição do homem novo pelo despojamento do homem velho. A gente fala tanto nesse homem velho, e esse homem velho parece que faz pirraça de não querer sair de dentro da gente, né? A gente, na primeira oportunidade, quem é que vai surgir aqui? É o homem velho, com revolta, com raiva, com discórdia e tantas coisas mais. E é dessa forma que a gente vai levando a nossa vida sem se dar conta do que está acontecendo. Então, dessa mesma forma, a gente deve o quê? Agir em relação às nossas atitudes, às nossas desilusões, corrigindo esses enganos, corrigindo esses erros, né? Recomeçando. A gente precisa, né? Infelizmente, não é só uma vez nem duas. Precisamos estar sempre recomeçando, porque a gente está sempre falhando, né? E devido ao estágio evolutivo em que cada um de nós está, que a humanidade está, os comportamentos morais ainda são muito frágeis. Quando a gente fala de comportamento moral, aí a gente às vezes faz confusão. Mas é o que? É a soma do nosso pessimismo, fazendo com que diante de situações difíceis, a gente considere que está tudo acabado. É uma das maneiras mais fáceis da gente ver o quanto a gente é frágil. Quando está tudo bem, está tudo na luz, está tudo nos trinques, é uma maravilha. Mas quando começam a surgir os problemas, quando começam a surgir as dificuldades, aí a gente começa aquele desânimo, tudo deu errado, começa toda aquela ladainha que a gente já conhece e que faz parte de cada um de nós, não é? Desde o mais santo aqui da terra, que está encarnado aqui, até aquele mais humilde, todos nós fazemos a mesma coisa. É muito fácil a gente se lastimar, a gente reclamar das coisas que a gente deixou de fazer ou que não fizeram para a gente, mas a gente corrigir já fica um pouquinho mais complicado. Então, como consequência, a gente vai chegar à conclusão enganosa de que não há mais o que fazer, que tudo está perdido quando chega a essas situações, que a reencarnação não vale a pena, a frustração parece irreversível, e não havendo outro recurso senão desistir. Olha, quantas vezes a gente vê histórias de pessoas que tiraram a própria vida. Por quê? Tudo está acabado, não tem mais jeito, a vida é um desastre, a vida é só dor, é só sofrimento e quer tirar a vida. Vai resolver? Sabemos que não. Nós já estudamos tanto isso, já vimos tanto isso, não resolve. E a gente vê o quanto isso acontece no nosso planeta. Quase sempre a gente ouvindo essas histórias, principalmente nos períodos atuais, jovens, jovens pensando em suicídio. Por quê? Porque estão desenganados com a vida. Às vezes até por um amor frustrado. Olha que ponto chegou a nossa mente. Que ponto chegou a nossa forma de pensar. Então, melhor seria o quê? Rever esse estado mental que a gente se encontra.
né? Examinar com mais detalhes com essa problemática que gerou essa infelicidade, mas a gente não faz isso, na verdade. Nem se, nem se chega a pensar em fazer esse tipo de autoanálise. Quando alguém está cheio de problemas, que muitas vezes vai para um psicólogo, vai na marra, porque alguém está vendo ali aquilo lá e está levando a força. Não que a pessoa queira ir procurar a solução para os seus problemas. Coisa muito rara quando se faz isso. Então, portanto, a gente pode por aí perceber que a experiência difícil geralmente é consequência natural dos enganos cometidos. Então, mas a gente não para analisar isso, né? Que todos esses detalhes de sofrimento, de dores, de dificuldades, quase sempre, na maioria das vezes, foram resultados das nossas más atitudes, dos nossos maus pensamentos, das nossas más ações. E a gente, infelizmente, ainda não consegue parar para observar isso. Mas o que acontece? Isso pode se transformar em um aprendizado, se a gente despertar para isso. São lições da vida que a gente nunca mais vai esquecer. A pessoa que passa por uma situação de querer tirar a vida, ou toma veneno, alguma coisa assim, nunca mais ela vai esquecer isso. E se entrar no equilíbrio, ela vai tirar aquilo como uma lição para o resto da vida. Então, após a tempestade, a gente sabe que vem a bonança. O que era desolação é vida ressurgindo, modificando a paisagem, né? Da mesma forma, quem conhece o Nordeste ou qualquer região seca, na época de verão, o terreno é só pedra, poeira, pó, galho seco, árvore sem folha. Mas quando vem a chuva, tudo floresce. As folhas brilham, a grama nasce, os pássaros começam a cantar com mais vigor. Então é o recomeço de cada época. A semente que sucumbe no solo, a fim de dar lugar ao quê? Ao arvoredo que triunfa acima do chão. São todas essas coisas que a gente não observa. Então, apesar dos sofrimentos inerentes às nossas necessidades e condições do planeta, a gente pode renascer. Renascer para a alegria, para a felicidade, onde temos o dever de renovar. Mas a gente também, até nisso, a gente faz confusão. O que é alegria para nós? O que é felicidade para nós? Nós conseguimos entender isso? Onde é que a gente procura alegria? Num parque de diversões, num circo, na mesa de um bar, num baile, no carnaval. E a felicidade não tem nada a ver com isso. Essa felicidade, a paz é um estado de espírito individual de cada um. É a maneira como eu estou comigo, é a maneira como eu estou com Deus. Então, se eu não tiver Jesus no coração, se eu não tiver Deus dentro de mim, se eu não tiver tudo isso, essa paz não vai estar dentro de mim. E eu vou procurar onde? Os lugares errados. E aí é que entra um dos nossos grandes problemas. A gente não vai estar se situando, não vai estar sintonizado com o alto. Todos e tudo tem possibilidade para recomeçar. Se não fosse assim, não haveria a misericórdia de Deus, né? Continuamente oferecendo novas chances para cada um de nós, novas oportunidades, através das quais vem o progresso, surge o progresso. Através de cada oportunidade que a gente tem de renascer, de voltar aqui, a gente está colaborando para a nossa própria evolução, para a evolução do nosso planeta, para a evolução do nosso universo. Então, só pode ser considerado vencido quem? Aquele que abandona o campo de luta, aquele que se torna um desertor. E nenhum de nós quer ser encarado como um desertor. Então, cada um de nós temos que nos esforçar, lutar para sair desse estado de inércia que a gente vive praticamente, para recomeçar, recomeçar com Deus, recomeçar com Cristo, recomeçar comigo, querendo viver. Então, recomeçar é o que? É renovar.
é progredir. E nós progredindo, aproveitamos a oportunidade e o momento que é hoje. Então a gente renova o ar que respira, renova as organizações celulares, físicas do nosso corpo, que apoia o nosso espírito. Então cada vez que a gente está sintonizado com o bem, com Deus, com o cosmos, tudo isso se renova dentro de nós. Se renova a nossa mente, se renova o nosso corpo. As doenças não vêm com tanta facilidade e quando vêm, saem rápido. Então, aquele que mente são, corpo são. A gente ouviu tanto isso e é mais pura verdade. Porque toda doença do nosso corpo físico é gerada pela nossa mente. Que a gente queira ou não acreditar nisso, mas é a pura verdade. E a gente tem que acordar para isso, saber que, que tudo isso existe e que é real, é energia. Tudo em nossa volta é energia. Tudo está em movimento, nada fica parado. Não? Então, o recomeço, portanto, é uma das leis de Deus. Recomeçar, lei de Deus. E disse Jesus, é necessário nascer de novo. Então, a reencarnação entra muito bem nesta situação, enquanto assim nesse estudo, como oportunidade bendita de recomeçar, de renovar a vida. Porque a gente comete tantas mazelas aqui nessa nossa encarnação, nessa vida, que uma vida só eu não tenho como consertar o que eu já estraguei durante metade da vida. Vou ter que renascer para rever tudo isso, para progredir, para melhorar. E essa é uma das bênçãos que Deus nos oferece, a bênção de retornar ao corpo físico, de crescer novamente. Porque a gente acumula tanta coisa dentro da gente, então se não fosse essa oportunidade da reencarnação, como a gente ia limpar isso? Você já pensou, rapaz, aquele pessoal que mataram milhares de pessoas nos campos de concentração, se eles não tivessem uma oportunidade, iria viver eternamente no inferno? Ninguém vive eternamente no inferno. Aquelas almas que tanto fizeram mal, se não tivesse uma oportunidade de voltar para recomeçar, para refazer, para reviver uma vida cristã, uma vida com Deus, viveria eternamente no fogo do inferno. Então é uma coisa que não é concebível. Então, a gente não pode adiar esse nascimento moral dentro de nós. A gente tem que pensar, recomeçar logo, fazer a nossa parte, considerando que a próxima experiência na matéria, uma vez que a reencarnação futura será, sem dúvida, a continuação da presente, é essa dádiva que a gente tem que agradecer a todo momento. Então, a gente vai precisar disso tudo. Você já pensou se Maria de Magdala pensasse em desânimo, tivesse se deixado vencer pelo medo, ela não seria o exemplo de cristã decidida, que constitui um modelo correto de pessoa. Já pensou se Paulo, diante de tudo que ele fez, levasse a vida a se lamentar o resto da vida, porque tinha feito tanta coisa errada quando descobriu a vida espiritual, como era, e ele fosse levar o resto da vida lamentando, seria uma coisa catastrófica. Então, não seria o exemplo que é para todos nós de cristão, de pessoa que vive o evangelho, né? Então, com Jesus, tudo se renova. O passado de enganos e erros estará sempre em contínua separação. Situações de dúvida chegam ao fim, isso quando a gente começa a ver essa renovação dentro de cada um de nós. As velhas cogitações do homem carnal dão lugar à vida nova com o Espírito, onde tudo significa uma sadia construção para um futuro eterno. Agora, isso tudo é muito bonito da gente falar. E quando a gente vai começar a colocar isso realmente na prática, dentro do coração, procurar viver realmente tudo isso? Quando é que a gente vai despertar, acordar para essas verdades? Então, as velhas cogitações do homem carnal dão lugar a uma nova vida. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real.
Então a gente não pode deixar as oportunidades passarem. Aproveitar cada momento para fazer o melhor que pudermos a nível de elevação espiritual. Que a paz esteja com todos, que a gente possa se fortalecer cada dia mais com esses ensinamentos, essas mensagens deixadas por Emmanuel para cada um de nós, para que a gente possa refletir na vida o que, que a gente realmente está fazendo, da oportunidade que tivemos de estar aqui nesse corpo, né? O valor que a gente está dando para esse corpo, para a gente refletir sobre tudo isso. E que a paz esteja com todos. Durante a sua fala, né, passaram tantas e tantas coisas assim pela cabeça. Parece um filme, né, que a gente vai lembrando assim das coisas, né, que já se passaram. Realmente esse tema assim, ele é instigante, né? Faz você parar para pensar, faz você rever uma série de coisas. Por isso que é recomeço, né? De rever, refazer, aquela coisa toda. Agora, assim, é interessante que quando a gente para pensar nessa questão dessa oportunidade que a gente tem de poder refazer a nossa caminhada, do recomeço, né, que tantas vezes foi citado aí no texto, duas coisas me chamaram a atenção. Uma é a nossa dificuldade de perceber que tudo é uma questão de oportunidade, oportunidades essas que Deus nos concede assim diariamente, né? O próprio texto ele falou uma série de coisas, elementos da natureza, né? A passagem de um ano para o outro, né? As fases da nossa vida, todas as coisas que se a gente colocar numa linha assim para poder observar, a gente consegue identificar que todas têm como se fosse um ciclo, né? Onde você passa por essa questão de recomeçar, de refazer, né? Só que a nossa vida, a nossa existência, ela está exatamente nessa condição da gente ter, até por a gente estar nessa questão do mundo de provas e expiações, né? E só esse nome, provas e expiações, já dá meio que uma travada, porque é exatamente essa questão. A gente para muito nas dificuldades, a gente foca muito nos problemas, mas a gente não consegue atinar, ou a gente tem muita dificuldade de atinar, que isso é um ciclo, isso é uma fase. Infelizmente, é uma fase em que a gente faz muitas escolhas erradas, mas vai chegar um momento, por tudo que a gente estuda, vai chegar um momento, com certeza absoluta, de que a gente vai conseguir fazer escolhas melhores, né? E a gente vai ter, aí a gente cai na segundo ponto, né, que me chamou a atenção, a gente vai ter a possibilidade de identificar que tudo na nossa vida é uma questão de se aproveitar ou não as oportunidades, né, que Deus nos dá. É engraçado que a lição mais clara de recomeço que a gente pode ter independente até de você ser uma pessoa religiosa ou não, essa questão da passagem de ano, né? Todo mundo fica naquela empolgação, né, de refazer planos. Ah, eu vou fazer dieta, ah, eu vou fazer um curso, ah, eu vou mudar de emprego, ah, eu vou economizar, ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, assim, o próprio calendário, a oportunidade, né, que a sociedade teve de quando foi inventado, convencionada essa questão de calendário, já é a oportunidade em si da gente recomeçar, da gente refazer algo que durante um tempo talvez não tenha ficado bom e a gente vai poder agora ter essa segunda chance, né? Essa outra chance, né, de refazer a caminhada. E assim, o interessante quando ele fala, né, esse ditado, minha avó vivia falando isso, não se pode colocar remendo novo em pano velho, né? E a gente sempre tem dificuldade de entender às vezes os recados que os antigos querem passar para a gente, né? Mas se a gente parar para observar, o senhor tocou, né, no ponto que estava assim, vindo muito na minha cabeça, a reencarnação é o recomeço, a reencarnação é o recomeço. Aí, se a gente pegar e fizer uma comparação desse ditado, ainda se pode colocar remendo novo em pano velho, né? Em tecido velho, em roupa velha, a gente vê que a nossa própria vida é um exemplo disso. Porque nós estamos sempre naquele desejo, naquela tentativa de refazer a nossa caminhada.
né? A gente erra, 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 a gente faz escolhas erradas, mas a gente tem aquele insight, né? Para, reflete e tenta fazer novamente. E durante a vida, a gente passa fazendo esse exercício de erro e acerto, erro e acerto, erro e acerto. Esse acerto, no decorrer da nossa vida, é como se fosse um remendo novo no vestido velho, porque nós somos ainda aquele homem velho tentando, naquela coisa de querer acertar, tentando colocar um remendo novo, com novas ideias, num corpo que ainda está, né, cheio de falhas. E qual é o vestido novo? Qual é a oportunidade nova? É a reencarnação, onde a gente zera tudo, está tudo lá, né? A gente tem mais uma chance de começar outra vez, né? E aí, todo aquele remendinho novo que a gente quis colocar, né, no vestido velho, a gente vai ter a oportunidade de aproveitar nessa reencarnação, né? Então, assim, se durante a vida a gente tentou, mas não teve tanto êxito assim como a gente gostaria, né? De acertar a nossa jornada, a nossa caminhada, isso não ficou perdido, de forma alguma. Isso está lá, está acumulado. Isso vai ser reaproveitado, né? Na nossa próxima oportunidade. E daí a gente tem que parar para pensar em duas coisas, né? O espírita tem muito aquela coisa, né? Deixa para a próxima, porque sabe que tem a lei da reencarnação, né? Então deixa para a próxima. Na próxima eu acerto. O que é um erro, né? Porque é aquilo, a gente precisa acumular experiências, a gente precisa solidificar, né? A nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. E enquanto a gente não faz essas tentativas, a gente não vai ter condição de acertar, né? É de tanto tentar e até às vezes errar, é que a gente uma hora vai tentar e vai acertar e aquilo vai ficar seguindo, né, como uma coisa que a gente não perde mais, né? Uma virtude que a gente não perde mais, né? E essa, né, é a questão que a gente precisa ter sempre na nossa mente. Agora, um outro aspecto que me chamou assim a atenção e até me lembrou, Solidão e Dona Gilda vão se lembrar do nosso estudo de ontem. A gente está fazendo o Céu e Inferno, né? E a gente agora está estudando a parte dos espíritos infelizes. Aí é aquilo, né? Só drama, né? Só coisa barra pesada, né? Para lembrar. E é exatamente essas coisas que têm mais familiaridade com a gente, né? Porque dos espíritos superiores a gente não tem a mínima experiência. Os medianos você até se identifica de vez em quando com alguma coisinha, bem pequenininha, né? Agora os espíritos infelizes, parece que está falando da gente, né? Então, mas uma coisa que me chamou a atenção no estudo de caso que a gente pegou ontem, de um dos espíritos infelizes, é de que mesmo nessa questão da gente estar errando e acertando, a espiritualidade superior deu um conselho para o espírito infeliz que estava dando o depoimento dele, que a questão dele toda era a questão do orgulho, né? Que ele tinha um orgulho muito forte e aquilo assim, passaram-se séculos, ele teve outras oportunidades, outros recomeços, e ainda assim, aquele orgulho fez ele cair, né, em desgraça, e por esse motivo ele estava ainda numa situação difícil, né, espiritualmente. Mas veja só, que o que me chamou assim, muita atenção, a espiritualidade, né, aconselhou a esse espírito infeliz que ele aproveitasse, inclusive, desse ponto dele, que era o ponto mais fraco dele, que é o orgulho. Ponto fraco, assim, ponto negativo. Mas que ele aproveitasse desse orgulho para poder se impulsionar. Por quê? Solidônia até deu uma explicação para a gente em relação a isso, né? Que o orgulho ele é uma força, né? Uma potência que a gente traz no nosso espírito, né? Só que uma potência negativa. Mas é uma potência, uma força. E, ao invés da gente ficar se sentindo sempre derrotado, incapaz, que não tem condição de realizar aquilo que é bom, a gente pega essa parte da potência que o orgulho traz e usa esse aspecto, entre aspas, positivo do orgulho para fazer você seguir em frente. Isso é uma coisa que eu achei assim, incrível, né? Então, até das coisas ruins, né? Deus, nos mecanismos dele, usou para a gente poder crescer. Então,
quando a gente vê essa questão do recomeço como sendo uma lei da natureza, né, uma lei, uma lei divina, né, a reencarnação, a gente precisa parar para pensar que mesmo as coisas ruins que acontecem com a gente, elas trazem um ensinamento e elas estão acontecendo, no final das contas, para o nosso benefício. Porque quando a gente conseguir compreender a lição que aquilo ali nos traz, a gente cresce, adquire a virtude que a gente precisa adquirir e não erra mais e não volta mais para trás, porque a lei é de progresso, ela nunca retrocede, né? Então, depois que a gente adquire aquela virtude, a gente não mais dela. Mas a gente pode aprender até com os nossos erros. Então, tudo isso aqui que fala, né, no texto, essa primeira, então, eu acho que é a que mais acontece com todo mundo, né? Não conserve de lembranças amargas. O que a gente mais faz na nossa vida é ficar remoendo lembranças amargas, né? Mas, às vezes, se a gente parar para observar por outro ponto de vista, não você ficar remoendo isso o tempo todo, mas, às vezes, você trazer na tua memória as coisas erradas, as coisas ruins que aconteceram, pode servir como um ensinamento para você não repetir. Você rever as coisas do passado pode te servir como uma lição para você tentar ajustar o teu passo. Então, é a gente tentar parar para pensar, não sobre o aspecto negativo dos nossos erros, mas tentar buscar nos nossos erros uma oportunidade de ensinamento, né? E tentar aprender com isso de forma que a gente caminhe, siga em frente, porque tem coisas que a gente não tem como corrigir, já está feito, né? Infelizmente. Tem coisas que não tem como. Mas isso fica de ensinamento para a gente não repetir, a gente não cair de novo naquela tentação, não cair de novo, né, naquela condição, né, infeliz. E mesmo assim a gente cai, mesmo assim a gente erra. Eu acho que o ponto nosso, até da gente estar nesse mundo de provas e expiações, é que a gente ainda tem muita dificuldade de compreender que a gente pode aprender e crescer também com os nossos erros, não só com os acertos. O acerto já é vitória, já é uma coisa que já está conquistada, né? Agora, os erros, as dificuldades, isso a gente tem que sempre tentar procurar qual é a lição que Deus quer me passar com essa dificuldade que eu estou tendo na minha vida, né? Uma doença, um desemprego, um conflito, né, familiar, sei lá, qualquer coisa. O que eu posso tirar disso de ensinamento para mim? Né? Será que eu tenho como corrigir isso? Muita coisa a gente também pode corrigir, né? A gente pode deixar um pouquinho, né, o orgulho de lado e pedir uma desculpa, tentar, né, fazer a caminhada de uma maneira diferente. Mas quando são coisas graves que a gente não tem mais como refazer, é pegar aquilo e analisar. O que eu posso fazer daqui para frente com isso? Né? E eu acho que essa questão do recomeço é exatamente esse ponto de partida. Depois que a gente faz essa análise, depois que a gente faz esse exame de consciência, né, das nossas questões pessoais, Deus nos deu essa oportunidade de recomeçar na vida, refazendo, né, as nossas posturas e na lei de reencarnação, vivendo novamente, né, renascendo, para poder começar do zero. Então, assim, a gente, primeiramente, agradecer a Deus, né, todas essas oportunidades, até naquilo que a gente ainda não consegue compreender. Porque, com certeza, mesmo quando a gente não consegue compreender alguma coisa na nossa vida, com certeza isso aí não é a troco de nada. Isso tem uma razão de ser, tem uma explicação, e lá na frente a gente vai compreender, né? Então, é a gente se resignar, se concentrar, tentar deixar a mente, o coração aberto, né, para as coisas que estão acontecendo e tentar captar a mensagem, né, que vem do alto para a gente. Deus é tão misericordioso que esse recomeço, esse texto aí, ele cai justamente naquilo que a gente imagina hoje como espírita, né? Que esse recomeço, a princípio, você mudar suas atitudes enquanto estiver encarnado nesse plano, mas Deus é misericordioso que vai te dar uma outra oportunidade caso você venha falhar em algumas coisas aqui nessa encarnação. Deus te dá uma outra oportunidade de você ter um outro recomeço e você tentar novamente passar por aquele tipo de problema. É assim, basicamente um resumo de tudo isso que ela falou.
Conforme a Elaine estava falando, eu também estava pensando nessa parte de final de ano. Ali já começa um erro, né? Que seria uma comemoração mais tranquila, né? Com familiares e tudo mais. Aí você vai para a praia, geralmente ali você já começa a beber, exagerar no. Você não, as pessoas, né? Exageram na comemoração, né? Ficam até de manhã, né? Aí já começa o ano tudo errado, né? Já começa exagerando nessa comemoração, né? Que seria uma. Começa. Ele acha que ele vai pular as ondinhas, vai ser feliz, que tem que comer uma fruta, que vai ser feliz, né? Ou então a comemoração na praia, né? Aí enche o mar de flor, né? Tudo bem, cada um com as suas crenças, né? Mas já tem um exagero, né? Ali naquela comemoração. Mas, assim, sobre o texto que estava falando de recomeçar, que a palavra que mais nos pegou nesse momento é recomeçar. E se nós formos parar para pensar, toda vez que nós dormimos, nós morremos. Nós desencarnamos. Só que nós não desencarnamos 100%. Nós vamos a metade, a outra metade fica aqui. Ou seja, é como se fosse uma morte. E quando amanhece o dia, nós fazemos o quê? Um recomeço. Nós temos uma nova oportunidade, nós temos novos projetos, que nós podemos mudar a nossa vida nesse recomeço. Aí, o seu Léo falou uma coisa que eu sempre falo para mim mesmo, não é para ninguém, não, é para mim mesmo. Mas o que eu vou fazer com esse recomeço? Um novo dia é uma nova página. A gente sempre fala isso nos nossos estudos, né? É uma nova página do livro da vida que Deus nos dá para que a gente escreva nessa página conteúdo positivo, conteúdo que possa realmente nos ajudar a nossa caminhada espiritual. Mas aí o que a gente faz? Muitos de nós humanidade, nós sociedade, que nós ainda estamos doentes, né? Com essa chaga aí que acabaram de falar que é o egoísmo, né? O que nós fazemos? Em vez da gente vencer o dia, recomeçar e recomeçar com êxito, recomeçar reescrevendo palavras bonitas, coisas bonitas, trabalhos no bem, trabalho na caridade, para que nós possamos fazer digamos assim, brilhar a nossa luz, porque nós possamos crescer espiritualmente. Muitos de nós, em vez de reescrever palavras bonitas, conteúdos positivos, o que a gente faz? Pega essa oportunidade do recomeço e, infelizmente, não recomeçamos com êxito e muitas vezes nos envergonhamos do recomeço que nós fazemos. Então, é muito bom da gente, esse estudo de hoje, assim, traz muita reflexão para que a gente pare e reflita que cada dia que nós amanhecemos o dia encarnado, aqui no planeta Terra, com essa oportunidade imensa que Deus está nos dando, é para que nós possamos recomeçar, mas não de qualquer jeito. Não mais como ontem, nem mais como o homem velho, como nós sempre falamos, e o Sr. Lécio falou no homem velho, que realmente é verdade, gente. Esse homem velho está dentro de nós. A gente não tem como dizer, eu já me libertei do homem velho. Não, ele existe e vivo dentro de cada um de nós. Mas isso não é para nos desanimar, isso não é para a gente entristecer, isso é para nos dar força e nós entendermos que nós temos trabalho para realizar, que é transformar o homem velho em um homem novo, que é transformar os nossos hábitos negativos em hábitos positivos. E para isso que Deus está nos dando a oportunidade. E aí eu fico pensando assim, ver essa Covid até agora, graças a Deus, nenhum de nós fomos. Eu imagino, se nós tivéssemos ido nesse momento difícil, com tanta dificuldade que nós ainda estamos enfrentando, como seria a nossa chegada do outro lado no mundo espiritual? Será que a gente chegaria lá assim, pelo menos calmo, tranquilo? Talvez não. Então Deus está nos dando uma oportunidade para nós recomeçarmos. Quem não foi, quem por aqui ficou, aproveite essa oportunidade. Agradeça a Deus e faça do seu melhor. Não importa o que os outros falem, o que os outros façam. O que o outro fala e faz é com ele. Se importe com o que você faz, com o que nós fazemos, com o que nós agimos, que o que nós fazemos, nós que vamos responder perante a lei de Deus. Então, sempre que nós recomeçarmos, vamos recomeçar com amor, colocar amor, que é o enchi do Espírito, amor na frente de tudo. E por pior que seja a situação, pior que seja complicado a situação, tenha certeza que com amor
as coisas saem mais suave, a situação se torna mais suave, porque quando tem amor, tem tudo. Agora, o problema é quando nós não entendemos, que aí achamos muitas vezes que estamos abandonados e que fazemos as coisas com desleixo, né? De qualquer jeito, esperando que amanhã eu posso melhorar, ou depois que vocês falaram aí, depois eu faço. E esse depois pode não chegar. Esse amanhã pode não chegar para nós nessa reencarnação. E uma coisa foi bem falado, o relógio ele passa, o ponteirinho ele está batendo aí, ele não para. Então, isso quer dizer que o tempo que nós perdemos, ele não volta mais. Nós vamos ter nova oportunidade em outra ramagem, em outras experiências, talvez até muito amarga do que essa que nós estamos tendo. É isso mesmo, gente, porque eu não vou me estender no texto, porque nós já passamos da hora, mas aí, só fechando aqui com uma palavra de ânimo, que Deus tenha compaixão dos nossos erros, da nossa ignorância, da nossa ainda incompreensão, que como espírito nessa reencarnação, que Deus tenha compaixão de nós, que nos ajude a quebrar essas algemas que estão nos algemando a esse progresso espiritual que Deus espera de cada um de nós. Então, que nós tenhamos assim muita fé em Deus e que fizemos o nosso melhor, aonde nós estivermos, com quem nós estivermos, que nós possamos dar o nosso melhor, que tenha certeza que esse melhor que foi doado por cada um de nós, ele vai ser triplicado, porque com certeza Deus está ali ao nosso favor, nos ajudando, a equipe espiritual está nos auxiliando. Mas para isso nós temos que falar o nosso sim, dar o nosso sim e fazer por onde o recomeço seja vitorioso, seja um recomeço brilhante e não um recomeço de qualquer jeito. Eu faço de qualquer jeito, depois eu recomeço. Não é assim. O recomeço pode não ter novamente. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, não vou mais me estender, porque a gente já está chegando aí no nosso momento, nós já passando do nosso tempo. Então, vamos pedir a Deus, na sua infinita misericórdia, já fazendo a nossa oração de encerramento, pedindo ao nosso Mestre Jesus, nosso médico das almas, que cuide do nosso espírito, que nos trate, que nos fortaleça, que nos ampare, que nos proteja, que nos dê força, Senhor Jesus. Que essa cegueira de nossos olhos, que nos faz cego para o teu amor divino, que nos faz surdo para a tua palavra de despertar, possa, Senhor Jesus, ser despertado dentro de cada um de nós, os teus ensinamentos, a tua luz, fortaleça o nosso espírito. Que cada dia da nossa existência seja um recomeço de vitória, um recomeço de muito trabalho no bem, de muita determinação, de fé, de esperança, de confiança. Que renovamos a nossa fé em Deus, a nossa fé em nós mesmos, a nossa fé no planeta, a nossa fé nos amigos espirituais. Que renovamos, Senhor Jesus, a cada amanhecer da existência de cada um de nós aqui no planeta Terra. Renovamos nosso compromisso contigo de seguir o teu evangelho de luz, que fazer, pelo menos se esforçar para fazer um pouco do que fizesse aqui na Terra para com todos nós, que é amar, que é servir, que é auxiliar, que é ajudar, que a tua infinita misericórdia, Senhor Jesus, ampare a cada um de nós, as nossas famílias, nossos lares, nosso planeta, nosso país, o universo, os nossos governantes. Acolhe a cada um a dor, que onde quer que se encontre, uma lágrima, Senhor Jesus. Esteja presente, acalmando a tempestade, e quem quer que seja, que esteja precisando da tua misericórdia divina. Nós te pedimos, Jesus, com a permissão de Deus, nosso Pai e Senhor, que fique conosco, que nos fortaleça, que nos ampare. Pedimos permissão para dar encerramento do nosso estudo da noite de hoje e saímos daqui desse estudo muito feliz, muito fortalecido no teu amor. Que a tua infinita misericórdia nos sustente hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, e viva Jesus.